Impacto da fé cristã. Professor Francisco Cláudio. Cerca de 12, 13 anos, eu tinha dois amigos, e tem amigo safado quem pode, né? Esses dois amigos, eles combinaram que quando a gente terminasse a apresentação na sala de aula de um trabalho, que iríamos ser nós três, eles iriam derramar farinha de trigo na minha cabeça, na frente da turma toda. Combinaram e fizeram. Pois bem, imagina 40 crianças rindo da minha cara. Como é que você ia se sentir? Isso poderia ter traumatizado qualquer pessoa, porque isso é bullying. E eu sei de muita gente que chegou aqui no consultório, ou eu atendi online, que tinha problemas causados por um constrangimento dessa ordem. Só que no meu caso, uma semana depois, eu estava ameaçando eles de morte, eu estava dizendo que ia acabar com a vida deles, etc. E a gente estava rindo da situação. De alguma forma, eu consegui superar aquela dificuldade. Então, se eu superei aquela dificuldade, eu não fiquei traumatizado. É isso. Agora perceba, imagina o seguinte, seu inconsciente, ele é atemporal, ele registra 400% de tudo, ele busca a felicidade. Só que, quando você não consegue superar uma situação dolorosa como essa, por exemplo, ou constrangedora ou traumática, o seu inconsciente entra na seguinte regra, na compulsão à repetição, no looping. O que significa isso? Perceba, se você está numa escola, na faculdade, e você não aprende aquela matéria, o que acontece? Você vai ter que repetir para poder aprender, não é verdade? Isso não é a lei da vida. Você está aprendendo uma habilidade nova. Você tenta fazer aquilo, você não consegue, você tem que repetir, 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 até você conseguir aprender aquilo e fazer aquilo bem feito, não é verdade? Essa é a regra do inconsciente. O inconsciente, ele entra numa compulsão à repetição naquilo que ele não consegue resolver. E isso explica relacionamentos tóxicos, por exemplo, do dedo podre. Perceba o seguinte, tudo aquilo que você não consegue resolver, o teu inconsciente entra na compulsão à repetição. Significa o seguinte, que o teu inconsciente vai fazer com que você comece a atrair para você situações dolorosas que você já viveu no passado. Exatamente. Perceba, imagina o seguinte, uma menina que cresce vendo o pai alcoolizar-se, tornar-se agressivo e bater na mãe. Ela não consegue entender como é que o pai que ela ama bate na mãe que ela ama. Aquilo não é digerível ou não é digerido pelo inconsciente. O inconsciente não consegue encontrar a felicidade, então ele entra no modo de compulsão à repetição. Essa criança, inconscientemente, ou seja, o consciente dela é que vai fazer isso, vai se ver atraída ou se ver metida em situações que são a reprodução idêntica daquilo que ela viveu e não conseguiu compreender ao longo da vida dela. Aí, essa moça, no nosso exemplo, ela pode ir para uma passeata evangélica, uma passeata espírita, uma passeata católica, Paz pela Paz, 100 mil pessoas. Ela vai se sentir conectada, ela vai esbarrar, vai se sentir atraída, exatamente isso, gente, vai esbarrar justamente naquela pessoa, talvez a única dali, que tem uma propensão a alcoolizar-se, tornar-se agressivo e bater nela. No nosso exemplo, imagina que aconteça o seguinte, ela faz isso e aí ela começa esse relacionamento idêntico ao que ela viveu. Ela entra numa compulsão à repetição. Digamos que ela não faz nada, apanha, confusão danada e tal, passa o tempo e de alguma forma se separe. Como será o próximo relacionamento? Idêntico ou muito parecido. Por quê? Porque o inconsciente está buscando, na verdade, fazer com que ela consiga reviver a mesma situação para ver se dessa vez ela consegue aprender e superar e encontrar a felicidade. Digamos então que no segundo ou terceira vez, ela consiga se conscientizar de que tem um problema, ela busque um método terapêutico bem estruturado como o nosso, e você vai conhecendo a partir dessas aulas, a partir de hoje em todas as outras aulas, e ela consiga reprocessar toda a situação traumática do passado, e ela consiga se libertar. E aí ela chama a Lei Maria da Penha, a pessoa é denunciado, responde julgamento, etc, etc, etc. Ela se livra daquilo. Provavelmente, uma vez que ela está liberta daquela compulsão à repetição do inconsciente, o próximo relacionamento vai ser completamente diferente. Ou seja, aquele dedo podre que ela tinha de só atrair determinados tipos de relacionamentos, como acontece muitas vezes, eu espero que não aconteça com você, mas acontece muitas vezes, é explicado por esse mecanismo do inconsciente. Faz sentido para você?
Está começando a perceber como as coisas são muito mais simples e muito mais claras do que qualquer pessoa possa ter te dito até hoje? Eu tenho certeza disso porque eu busquei respostas em professores, em livros, em material didático, em tudo, e nunca encontrei. E agora estou te passando, depois de todos esses anos trabalhando e estudando e entendendo o psiquismo humano, com os melhores profissionais do mundo que eu tive acesso, em que foram me explicando pedaço a pedaço e a gente foi juntando todas as peças lógicas. Por quê? Porque o inconsciente ele é extremamente bem estruturado. Agora, você já sabe que o seu inconsciente ele registra absolutamente tudo, que ele é atemporal, que ele consegue mapear toda a sua vida, que ele busca a felicidade e que se ele não consegue fazer com que você entenda determinada situação, ele entra na compulsão à repetição. E o mais interessante é que o seu inconsciente vai registrando todas essas situações ocorridas ao longo da sua vida, inclusive no seu próprio corpo. Exatamente. Muitas doenças que existem hoje são de origens psicossomáticas. O que significa isso? Significa que as situações que ocorrem, que são dolorosas demais, o seu corpo começa a refletir essa situação. Deixa eu te contar, para ilustrar bem essa situação, um caso de um cliente que aconteceu aqui comigo. Ele veio até aqui com uma maçaroca lá de exames, chegou para mim e falou, doutor, me ajude porque todo mundo disse que meu problema é psicológico, mas ninguém consegue me ajudar. Eu falei, do que é que se trata? Ele disse, olha, eu tenho uma sensação de engasgo, de entalo aqui, e aqui todos esses exames que eu estou lhe trazendo mostram que não tem nada aqui. Eu fiz endoscopia, ultrassonografia, ressonância, tudo, e não tem nada. Mas faz 3 meses que eu não consigo comer. Eu já perdi 10 quilos e eu estou desesperado. É uma sensação de angústia, de entalado. Eu sei que tem uma coisa aqui, mas nenhum exame mostra. Eu falei, tá bom. Faz 3 meses que isso aconteceu, não é? Ele falou, faz 3 meses que eu estou nesse sofrimento. Eu disse, tá bom. Lembra que eu falei para você que toda emoção tem lógica? Pois bem, então foi baseado nisso que eu fiz a seguinte pergunta para ele. Se faz 3 meses que isso começou, me responde a seguinte pergunta. O que foi que de pior aconteceu na sua vida de 3 meses para trás? Bem, aconteceu uma coisa que para eu poder explicar, eu tenho que contar uma história, porque foi a história da minha vida. Eu falei, pois não, fique à vontade. E ele disse, eu tinha 18 anos, quando eu estava montando guarda de frente ao quartel. Quando eu olhei do outro lado da avenida, na beira da praia, tinha um sujeito com um motorhome. São aqueles caminhões com uma casa dentro. Um ônibus, né, com a casa montada, completa. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu fui lá, no meu momento de folga, e eu comecei a conversar com o dono daquele carro, daquele veículo. E ele ficou meu amigo já de cara, e eu fiz todas as perguntas para ele, e ele mostrou todo o veículo, mostrou a cozinha, mostrou a sala, mostrou o quarto, e disse que ele era extremamente livre. Ele viajava o mundo inteiro em cima daquele ônibus, daquele motorhome, inclusive ele estava indo para Ushuaia, na Argentina. Naquele momento, eu descobri o que eu queria fazer da minha vida. E eu prometi a mim mesmo que eu iria trabalhar a minha vida inteira e quando eu terminasse, eu ia pegar todo o dinheiro da minha aposentadoria, ia ter meu próprio motorhome e eu ia viajar o mundo todo como aquele rapaz e esse motorhomeiro. Então, era isso que eu queria fazer da minha vida. A primeira coisa que me veio na cabeça foi, caramba, que arriscado, né? A pessoa passa a vida inteira esperando para um dia ser feliz. Interessante, né? Mas tudo bem. Fiquei calado, deixei ele terminar a história. E aí ele fala o seguinte, eu me aposentei, me reformei, já tinha o meu veículo, me tornei amigo de todos os motorhomeiros do Brasil e a minha primeira viagem foi justamente para Ushuaia, né, na Argentina. E esses amigos, inclusive essa pessoa estava lá me esperando, que ele também estava indo, a gente combinou tudo, todo mundo de ir para lá. Então esse é o momento mais fantástico da minha vida, é já começar com essa viagem maravilhosa. Só que na hora que eu entrei no ônibus, que liguei a chave para ir embora, minhas irmãs começam a gritar, desesperadas, dizendo que meu pai estava tendo um ataque cardíaco. E aí eu corri, socorri ele, levei para o médico. E quando eu cheguei no médico, o médico me disse que o meu pai poderia morrer daqui a 20 minutos, daqui a 2 horas, 2 semanas, 2 anos ou 20 anos. Ou seja, não existia um diagnóstico preciso que determinasse qual era o problema e que ele podia morrer a qualquer momento. A primeira pergunta que eu fiz foi, peraí, então, se seu pai pode morrer a qualquer momento,
Você não pode ir embora, viajar. Por quê? Porque se você for embora, seu pai pode morrer, você não vai estar presente na hora da morte dele, né? E ele engoliu em seco e falou, e os olhos se encheram de lágrimas. Eu olhei para ele e falei, meu amigo, tá explicado. Isso é difícil demais de engolir e tá travado aqui, não tá? Por isso que você não consegue digerir essa situação, não é? Ele olhou para mim e falou, meu Deus, é isso mesmo. Percebe? O seu inconsciente, ele registra tudo que é doloroso, que você não consegue passar, também no seu corpo físico. Por isso, muita gente começa a ter uma série de problemas emocionais e físicos também. Então, eu queria resumir aqui a nossa aula para que ela não se estenda demais. Tudo que você entendeu. Primeiro, quem está falando com você é um psicólogo que prefere ser chamado de terapeuta. E esse terapeuta lutou a vida inteira com um monte de problemas emocionais, porque ninguém conseguia explicar para ele que as coisas tinham explicação. E segundo, ninguém conseguiu explicar para ele que as doenças tinham solução. E o que você vai entender a partir das próximas aulas, que, por exemplo, depressão é excesso de pressão, mas eu vou te falar adiante, depressão é excesso de pressão, então depressão tem solução. Tanto é que hoje eu estou curado da depressão. Transtorno de ansiedade generalizada, você vai entender que é um medo registrado ao longo da sua vida de insegurança, mas eu te falo adiante isso também. Você vai entender como funciona o teu psiquismo, o teu corpo, como é a lógica do teu inconsciente, muitas vezes a sua autossabotagem. Sabe aquela sensação de que você tem, de que você não consegue dar conta das coisas? Isso tem um registro. Então agora você já entende que o seu inconsciente é atemporal, seu inconsciente registra 400% de tudo, a lógica do seu inconsciente é que ele busca a sua felicidade e quando ele não consegue resolver, ele entra numa compulsão à repetição. E para finalizar, eu quero que você entenda uma coisa. Muitas vezes você não consegue fazer com que a sua vida funcione. Muitas vezes você olha para a sua vida e só vê sofrimento, dor, frustração. Muitas vezes você olha para você e fala, é como se eu fosse um azarado, eu não consigo fazer as coisas, eu procrastino, eu me saboto, eu pratico autossabotagem. É como dizia o apóstolo Paulo, o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, esse eu não faço. Como assim? Como é que eu não consigo fazer aquilo que eu quero, que é o melhor para mim? Por que eu saboto uma dieta? Por que eu saboto uma maneira de vestir? Por que é que eu prejudico meus relacionamentos? Por que é que eu só busco relacionamentos tóxicos? Por que eu não consigo prosperar na vida? Há algum tempo, eu vivenciei uma situação que pode ajudar você a entender tudo que eu falei até agora e explicar muito mais. Explicar, inclusive, por que você sofre de autossabotagem. Por que você procrastina as coisas? Por que você vê as pessoas do seu lado crescendo e você não cresce? Por que é que você sabe que tem as mesmas chances ou condições ou possibilidades, mas não dá certo para você? É uma autossabotagem consciente, é uma maneira de agir que você acaba não fazendo o que você quer, você não tem a disciplina que você precisa, você sabe que você quer aquele objetivo, que aquele resultado, mas a tua autodisciplina vai para o espaço. Todo mundo conhece a famosa história, na segunda eu começo, não é verdade? Na próxima segunda eu começo a dieta, na próxima segunda eu mudo meu hábito, na próxima segunda eu paro de tomar Coca-Cola, na próxima segunda-feira eu começo a fazer exercício, na próxima segunda-feira eu vou começar a estudar, no próximo ano, no próximo mês. Agora me diga, se você quer aquele resultado, você almeja, por que na hora de fazer você se sabota? É simples. É tudo muito, muito simples. O seu software mental recebeu uma programação que está te dizendo que você não é merecedor, que você não pode fazer aquilo. Porque aquela mensagem foi colocada muitas vezes por pessoas que, quando você era criança ou ao longo da sua vida, tinham uma autoridade muito grande sobre você. E você não conseguiu ter filtro para analisar aquilo, simplesmente absorveu. E uma das maneiras de você absorver as coisas, introjetar dentro de você e a partir daí começar a gerar um software com problema, ou seja, um software com um vírus dentro, que faz com que você acabe se sabotando, é quando você recebe um trauma ou uma pancada emocional. A história que eu quero contar para você foi o que eu vivenciei alguns anos atrás. Tem aqui um centro turístico onde eu moro, eu fui visitá-lo, eu fui de ônibus e ao voltar, subi no ônibus de volta para minha casa. Quando eu subi no ônibus, tinha uma cena curiosa.
Uma senhora bem grande, bem obesa, né, com uma criança de cerca de 3 a 4 anos de idade. Essa criança estava sem camisa. Ela subiu na minha frente, pegou a criança e mandou a criança passar pela catraca, pela borboleta, né, do ônibus. E para a criança, tudo é muito lúdico. Para a criança, o mundo é a grande diversão. Inclusive, a melhor maneira de você falar com a criança é contando histórias, é inserindo ela nas histórias. O problema é que a criança, ao fazer isso, ao olhar que aquilo ali parecia uma coisa divertida, ela foi se pendurar na catraca. Ela começou a se pendurar e se balançar. A mãe, extremamente irritada, com raiva, impaciente, pegou a mão, abriu e deu um tapa nas costas da criança, mas com toda a violência. Nossa, foi terrível a cena. A criança se jogou para frente, se machucou, começou a chorar, abriu um berreiro e a mãe, na mesma hora, ainda deu a seguinte mensagem com toda a raiva: seu imbecil, não serve para nada, não faz nada direito, nunca vai ser nada na vida. Perceba, pancada emocional com dor, com sofrimento de alguém muito maior. E uma criança, principalmente, ela não tem filtro de análise, de julgar, para julgar se aquilo é verdade, se não é. Tudo que você coloca na cabeça de uma criança, principalmente com dor, com sofrimento, com emoção, ela absorve e começa a fazer parte dela. E tem uma característica. É importante lembrar que a criança, ela aprende por generalização. Quando você chega para uma criança e mostra um cachorrinho desse tamanho e você fala, isso é um mau-au, ótimo, a criança aprende. No dia seguinte, ela vê um dog alemão gigantesco e ela aponta e fala, au-au. Como é que ela sabe que aquilo é a mesma coisa que aquilo? Simples, ela generaliza. É por isso que a criança aprende tão rápido. O problema é que quando você recebe uma pancada emocional muito violenta, um abandono, frustração, quando alguém te grita para você se calar, que você não fala nada que preste, quando que você está interrompendo, ou seja, qualquer coisa que te machuca de verdade, emocionalmente, que o teu inconsciente não consegue dissolver, o que vai acontecer? Você começa a amplificar, a generalizar para a vida. E quando você generaliza para a vida, o que vai acontecer é, essa criança provavelmente que recebeu essa pancada, com essa mensagem que é um imbecil, que não faz nada direito, quem disse isso para ela foi alguém de autoridade na vida dela. É a mãe que ela ama. Então a mãe está certa. Ela não consegue nem julgar isso. Então quando ela cresce, 20, 30 anos de idade, começa a ter um relacionamento que está indo bem, mas tem aquela mensagem, aquela crença instalada lá dentro. Você é um imbecil, você não faz nada direito, nada vai dar certo. O que acontece? Ela começa a sabotar. Ou imagina que essa pessoa está prestes a começar uma dieta, assim como algo simples como uma dieta. Vai começar uma dieta e segunda-feira eu começo. Quando começa o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Quando começa a emagrecer qualquer coisa, já vem a mensagem, a crença arraigada pela dor que ela recebeu ao longo da vida. Você é um imbecil, não faz nada direito, nada vai dar certo. Nada funciona com você. Ela amplifica. E aí ela começa a sabotar. Ela vê um doce, começa a querer comer. Ela começa a se colocar em situações que ela acaba se justificando. Porque eu estava numa festa. Porque eu fui numa sorveteria. E aí eu vi aquilo ali, então eu não pude resistir. Mas no fundo é autossabotagem. Se você começar a olhar para você, você vai começar a entender por que é que muitas vezes você não estudou, não fez o trabalho certo, não fez o máximo que você pôde, que você sabotou relacionamentos. Enfim, qual é, na sua vida, a chave que encaixa com o que eu estou dizendo? Como é que isso se aplica na sua vida? Pensa um pouco. Eu espero que você esteja entendendo como funciona o seu psiquismo. Eu espero que muitas fichas estejam caindo. Eu espero que você esteja começando a compreender que você não é azarado, você não é azarada. Que a vida não está punindo você. Que tudo, na verdade, é muito lógico, que você não é refém do sofrimento, da dor, da ansiedade, da depressão, do medo, da angústia, não. Tudo tem uma razão de ser. E se você está entendendo, está gostando como eu explico, você vai perceber nas próximas aulas que você vai ter uma visão ainda mais ampliada e vai compreender o que é que você precisa fazer para resolver tudo isso. Portanto, nós encerramos agora a nossa primeira aula do nosso mini curso Terapeuta de Resultados e eu aguardo você ansiosamente na próxima quarta-feira para a nossa segunda aula. Fique com Deus.